Todos, esse é o Talk Show do curso de Direito da Unisal Lorena. Hoje nós... Ah, é verdade. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Camila. Doutora Camila, é um prazer, muito obrigada por ter aceitado o convite. Esse bate-papo vai ser super descontraído, para nós falarmos do que de fato um advogado de início de carreira precisa saber, né? Sim, Então, eu estou muito feliz, muito obrigada. mas está travando aqui para mim. Será que Tá o dando uma pessoal está travada. travando? Vamos ver se agora melhora. Agora eu Para acho mim que só está vai, minha girando. internet. Apareceu para mim, sua internet. Tá tudo certo? Tudo certo. É que aqui em Potim, eles veem Ah, uma ótimo. nuvem lá em São Paulo, a internet já cai. É muito ruim. Faz parte, né? Nazaré Paulista também não muda. É bem assim aqui. Mas em compensação, Nazaré é uma cidade linda também, né? Esses dias eu tava Nossa, vendo nos olha, seus. eu sou apaixonada por Nazaré. Ah, Nazaré é minha paixão. ai, que bom. Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar para a senhora o que te motivou a fazer o curso de Direito? Então, assim, eu nem sei dizer muito bem essa resposta, porque, na verdade, desde criança eu queria ser advogada, né? Então, assim, eu tenho, lógico que nós não lembramos de tudo, mas eu tenho uma memória muito. Quando eu era bem novinha, eu lembro que uma vez nós estávamos dentro de uma perua, eu e mais uns primos, e eles perguntaram, e na época eu não queria ser advogada, eu queria ser advogada, né? Mas eu sempre sonhei, né? Depois eu passei pelo período da. Eu nunca tive dúvida. Só que passei pelo período da adolescência, que eu não perguntava muito, sabe assim, eu não pensei muito sobre o assunto. Daí, quando eu terminei a faculdade não, o curso, o ensino médio, meu pai chegou a falar para mim da possibilidade de nós fazermos pedagogia, porque ele tinha aquela preocupação de eu ficar um ano parado, porque a faculdade de Direito é mais cara, aquela coisa toda. Nossa, naquele dia eu senti, sabe, uma dor de barriga muito grande. Falei, não, não é para mim, pai. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu gosto de ensinar, mas eu sabia que meu chamado era para o direito mesmo, né? Daí, foi quando eu me matriculei para a faculdade, passei 5 anos lá, aconteceu de tudo nos meus 5 anos, mas aguentei firme. Cheguei a pensar, né? Porque assim, como eu estou falando com advogados de começo de carreira, é normal no meio do caminho pensar, olha, eu que sempre sonhei em ser advogada, pensei um dia que não era para mim, lá no terceiro, quarto ano, dá esse tipo de coisa. Você acha que eu devia ter feito pedagogia? Porque direito é pesado, direito é muito estressante. Nossa, as crianças brincando, correndo, e aqui eu tratando de direito, né, das coisas, essa é uma coisa mais séria, né, aquela coisa. Normal, então, você pensar em correr, fazer estética, você correr, pensar sei lá, que você não nasceu para aquilo, faz parte mesmo da própria profissão, do próprio peso que é ser advogado. Mas esse era o meu sonho, até que eu decidi fazer e continuo até hoje, né? É o que eu amo, já faz 10 anos. 10 anos. Eu ia perguntar isso para a senhora agora mesmo. Há quanto tempo a senhora exerce a sua profissão? 10 anos é 10 muito anos. tempo. Nem eu acredito. Quando perguntaram lá naquele meu outro Instagram que eu parei para fazer a conta, eu falei, caraca, 10 anos. 10 anos. E para mim, assim, sem brincadeira, eu sempre penso assim que eu tô começando, porque para mim é tão leve. É difícil, tem dias difíceis, mas é tão leve, porque eu gosto do que eu faço, tudo mais, que às vezes eu falo assim, não, parece que eu ainda não desci pro play. Porque, tipo, para mim, tá faltando. Porque as pessoas dizem que é tão difícil, né? Então, em ser advogada, sempre sonhei. Eu faço o que eu amo, assim. Eu tenho certeza que no final dessa live sairemos com uma ansiedade para podermos exercer a nossa função, porque olha, a Camila está falando de uma forma esplêndida sobre a profissão. Agora, a Ai, que segunda ótimo. pergunta é: a senhora sempre teve a pretensão de ser advogada ou em alguma época fez algum concurso público? Então, eu cheguei a pensar, né, por causa da estabilidade com que o concurso público dá, uma falsa estabilidade, né, que o concurso público dá, mas daí tem a questão de que eu sou adepta, né, ao ensino domiciliar, então eu comecei a entender que para mim não dava, né, para casar as duas coisas, né. Então, eu resolvi advogar mesmo. Na verdade, eu acho assim que advogar te dá uma liberdade que nem nada te dá, entendeu? Advogar te traz isso, essa questão de tipo de liberdade mesmo, assim, você tem que tratar, lógico que você tem um cliente, você tem um horário para trabalhar e tudo mais, mas ainda mais para nós que somos mulheres, assim, você pode estar no fórum, um dia você está no fórum,
Um dia você está fazendo audiência, um dia você atende o cliente, outro dia você faz uma petição inicial, tem o dia que é difícil, mas não é todo dia encontra a Maria, entendeu? Todo dia chega lá, encontra a Maria, bate o cartão, faz todo dia a mesma coisa, sai 8 horas. Sabe essa coisa assim? Eu não nasci para isso aí, né? Então, eu gosto dessa coisa da dinâmica do advogado, entendeu? Hoje você está fazendo uma coisa mais difícil, que toma um pouco mais do seu tempo, mas outro dia você está fazendo uma coisa que é mais leve. Então, essa dinâmica que só o direito pode dar, né? Só o direito pode dar. Você ser autônoma, porque se você ficar. Eu penso assim, hoje eu paro para pensar e falo assim, qual seria então a profissão que eu faria, assim, um concurso público que eu faria que não fosse advogado, oficial de justiça. Não me prende, não, porque eu não gosto de ficar presa, entendeu? Eu gosto dessa dinâmica, sabe? Eu gosto dessa dinâmica do escritório de advocacia. Eu gosto. Inclusive, no seu Instagram pessoal, nós podemos acompanhar um pouco, né, da sua rotina com a advocacia e o ensino domiciliar. Para mim, isso, inclusive, foi uma coisa que me motivou. Aqui em casa, todo mundo é adepto. Ah, não, você tem que fazer direito porque a Camila consegue conciliar. Então, é uma grande inspiração, né, para o ramo feminino hoje em dia também. Sim, porque assim, é lógico que que não é todo dia fácil, né? Lógico que assim, eu fico preocupada às vezes por causa que a gente tem que dividir, né? Bom seria não dividir. Mas dá sim, é possível. Tanto que o Pedro entra no escritório, às vezes quando o cliente é um cliente muito amigo, o Pedro vai lá cumprimentar o cliente, então tem como dar e aí você pode conciliar. É muito bom essa questão do direito. Muito boa essa questão do direito. A terceira pergunta, agora indo para as perguntas mais específicas da nossa entrevista. Qual a primeira coisa que um recém-aprovado no exame da OAB deve fazer? Foi o que eu te disse, a carteira da ordem, né? Sem a carteira, você não é que você não é nada, mas fica mais difícil, né? Fica mais difícil. É maravilhoso. Você tem que tirar a carteira da ordem. Você passou, corre para poder pedir a sua carteira. Inclusive, parece que domingo anterior agora estava bem difícil a prova, né? Ah, é? Eu vou ser sincera com você. Eu só prestei atenção, eu só acompanhei prova da OAB até o dia que eu passei. Depois que eu passei, eu nunca mais acompanhei, entendeu? Eu não sei o índice, eu não sei nada, porque, tipo assim, eu fechei. Falei, tá bom, passou. Foi uma fase Encerrou que ficou, esse ciclo. Vou pra frente. Eu não sei nada, assim, sabe? Tipo, o índice aumentou, o índice piorou, o índice não sei o quê, nada. Sei A nada. nossa próxima pergunta é: como o jovem advogado deve lidar com os primeiros clientes? Então, essa que é a grande questão, né? Hoje o direito mudou. Então, assim, eu queria muito que todos os advogados início de carreira me ouvissem por causa disso. O direito realmente mudou. Então, assim, tem um professor meu, uma mentoria que ele fala assim, sabe aquele garçom gente boa que facilita a sua noite? Então, você tem que ser esse garçom gente boa, entendeu? Você tem que facilitar a vida do cliente. Você tem que fazer as coisas serem mais fáceis, né? Você tem que dar mais do que ele pediu, ter atenção. Às vezes a gente vira meio psicólogo. É lógico que você também não pode, lógico, você está vendo que o cliente não vai pagar, o cliente não vai fechar, você vai já dando uma cortada, né? Também você não é trabalho social, né? Trabalho social você faz outro dia, outra hora, seja lá como for. Mas só que você tem que tratar o cliente bem. Você tem que tratar o cliente bem, saber bem o que você vai, sabe? Como você entender a dor do cliente, atender a dor. E as pessoas, elas gostam de atenção, sabe? Elas gostam de atenção. Então, aquela questão lá do advogado, sabe aquela coisa do tipo, nossa, ele é o advogado, sabe? Quebra isso, entendeu? Deixa a pessoa se sentir totalmente à vontade para ela falar com você quantas vezes ela quiser e ela precisar. Lógico que, voltando a falar, não dá para você ficar trabalhando de graça, né? Mas, no entanto, tem que ser uma pessoa acessível hoje em dia, porque se você não for acessível, o seu concorrente vai ser acessível. Verdade. Entendeu? Então, trabalha dessa forma, cuida bem do cliente. O cliente é a cereja do bolo. A próxima pergunta é: como o jovem advogado pode se prevenir em não ser responsabilizado por litigância de má-fé, caso o próprio cliente esteja mentindo para o advogado? Então, essa pergunta aí eu achei muito interessante por 2 motivos. Se você percebeu que seu cliente está mentindo para você, pula fora. É furada, né? Corre, Bina, é furada. Porque se o cliente está mentindo para você,
não tem ali, porque o cliente é seu amigo. Eu falo aqui, eu tenho de verdade. Eu ainda atuo com a polícia militar, meu esposo é policial militar, então, assim, é minha família. Eu vibro com cada vez que nós ganhamos, eu fico triste, fico revoltada, tenho vontade de bater no Dória todo dia. Mas, assim, eu nunca tive tanta vontade de bater em alguém que nem no Dória, mas, enfim. Então, é isso, sabe? Você tem que, se você vê que o cliente está mentindo, você não pode fechar contrato com ele, porque nem ele está confiando em você, porque ele está mentindo para você. Essa é a primeira questão. Agora, o advogado chegou lá no seu escritório, te contou uma história bem cabeluda, né? Mas você falou assim, putz, eu tô sentindo firmeza nesse cliente, eu tô achando que ele tá falando a verdade. Nesse caso, lá no escritório, a gente manda assinar a peça junto. Assim, a gente imprime, que agora é tudo digital, mas fala assim, ó, então, você assina aqui essa peça junto comigo, para mim poder colocar isso, tocar isso, para a gente poder ver, né, como é que nós podemos fazer para você se resguardar. Sabe assim, Maria Vitória, não existe no direito nada, tipo assim, no direito nunca, é muito difícil 2 mais 2 é 4, é muito difícil. Isso eu não tô te dizendo que vai te deixar livre de alguma coisa, mas isso pelo menos vai te resguardar, né, vai te resguardar. Ele, primeiro, se for mentira, você percebeu mesmo, pula fora. Segundo, se você sentiu que a história é meio cabeluda, que tipo, pode te dar problema, mas você sentiu que tem uma verdade ali naquela história, você fala, não, então eu trabalho dessa forma, em caso assim, eu vou imprimir a petição inicial, você assina junto comigo e vida que segue, né? Vida que segue, trata bem ele lá e A é senhora isso tem aí. alguma história, fugindo um pouco desse roteiro, e alguma história que tenha acontecido com a senhora? De alguém que Não, tenha... Não? não, Ai, não, que não. sorte! Tipo assim, não, porque assim, na verdade, é o que eu disse pra você, né? Eu atuo mais com a polícia militar. Acontece muito de você ver que não é questão de. Assim, acontece muito a pessoa querer muito e você falar, ó, isso acho que isso aí pode ser que não dê dando moral, uma coisa assim, mas sentir que o cliente estava mentindo pra mim, não. Nunca aconteceu, Ai, não. que bom. Então acontece menos do que você imagina. Acho que deve acontecer mais em outras áreas, né? Área criminal, coisas assim, né? Ah, sim, mas nem na área criminal. Eu acho que quando acontece, o cara tá lá preso, sabe, ferrado lá mesmo, ele vai ser honesto com o advogado dele. Primeiro porque não é barato, né? Ele vai confiar, ele vai pagar muito bem para esse advogado criminalista, né? Para mentir para o advogado, entendeu? Então, eu acho bem provável que não. Bem provável que não. A próxima pergunta é: quais são os aplicativos indispensáveis para a advocacia? Então, a gente está testando alguns, né? Na verdade, tipo assim, a gente está usando agora um formulário online, né? E estamos testando algumas coisas, mas assim, o indispensável é o WhatsApp, né? O WhatsApp, porque o WhatsApp te faz ali fazer giro, atender mais cliente e tudo mais. Agora, lógico que cada um vai tendo o seu, depois vai desenvolvendo dentro do seu escritório a maneira mais fácil. Vocês são uma geração aplicativo, né? Vocês vão se virar bem com isso. É ótimo. Mas assim, o WhatsApp, mas o WhatsApp todo mundo tem, mas um WhatsApp voltado para o escritório mesmo, para um bom atendimento. Para um bom atendimento. A senhora também tem o Instagram do escritório próprio, não é? Então, que é esse, Pode né? ser. É esse. Ah, é Tá. esse, é porque eu não vou fazer. Tipo, a gente resolveu, de princípio, a gente queria a imagem, mas hoje em dia, não, hoje a gente quer o logo, a imagem do escritório, né? Porque eu tenho uma sócia, então somos duas já, não sou só eu. Então a gente Que mudou para legal. poder ficar entre a gente, da gente, né? Da gente. Que legal. A próxima pergunta para a senhora é: em muitas ações é necessário fazer um cálculo de atualização monetária da Isso mesmo. dívida, e entre outros. Como fazer esse cálculo? Existem aplicativos gratuitos que fazem esse tipo de cálculo? Então, é assim, ó. Se tem algum aplicativo, eu desconheço. O que a gente usa é programas, né? Então, tem programa hoje que você pega. Eu não faço previdenciário, mas assim, tem aplicativo hoje que você pega o CNIS do cliente, coloca não, né? Não é aplicativo, eu até coloquei o nome aqui porque eu sou meio ruim disso, né? É programa. Então, você pega o CNIS, joga nesse programa, o programa já preenche a planilha e já te dá o cálculo, entendeu? Então, tem muitos programas, muitos programas. Aplicativo, eu não sei, sabe? Aplicativo, pra ser sincera com você, eu não uso nenhum. A gente usa programas, que nem, tipo, a do FGTS, a gente comprou uma planilha, onde a gente colocava lá na planilha, que era um programa que foi vendido pra gente, que fazia o cálculo, né? Mas tinha que preencher toda a planilha. E atualização monetária,
tem que aprender um pouco, gente, o básico, né? O básico lá, você tem que fazer uma cálculo ali rapidinho, você tem que aprender. Você, todo mundo que entra comigo, eu falo, ó, vocês têm que aprender, entra aí, vamos aprender a fazer atualização monetária para um cálculozinho rápido, você se virar, você não passar aperto. Ai, Camila, que bom que eu sou sua amiga, porque aí já sei quem vai me ensinar. Não, mas é muito simples, tem até no próprio, no finalzinho lá, tem, né, o do IPCA, de vários. O cálculo é muito simples, entendeu? Tem que. Uma A gente nova faz live direito. para ensinar. A gente faz o direito pensando que não vai mexer com cálculo, mas a gente está sempre mexendo, não tem jeito. Uhum. Não tem jeito. A próxima pergunta é: Até Maria Vitória, só para abrir, né? Graças a Deus, porque o cumprimento de sentença é onde vem o dinheiro, né? Então, graças a Deus. A próxima pergunta é: o que o jovem advogado deve ter em mente antes de ajuizar uma petição inicial? Vamos lá, então. Isso aí é a chave de ouro também, assim. Coerência, sabe? Coerência. Senta, respira e começa. Sabe aquela história que o professor falava da escola? Começo, meio e fim, sabe? Então tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Então, assim, o nome dele está negativado. Então, às vezes, o advogado iniciante, ele fica muito preocupado em querer já colocar aonde que está o problema, onde que está a celeuma do negócio, né? Então, nesse caso, nesse meu exemplo, o problema está na onde? No nome negativado. Então, ele pega na primeira estrofe lá, no primeiro parágrafo dele, ele já coloca que o nome dele o nome do cliente foi negativado. Só que depois ele conta que foi na loja. Só que depois ele volta para falar que foi negativado. Então, assim, respira. Então, começa, nem que seja para você falar no final, entendeu? Tipo, você pode contar uma história enorme. Eu tive uma história uma vez de um corte de água, que primeiro eu tive que contar que ele era proprietário da padaria, depois eu tive que contar que ele alugou a padaria, e tinha problema nisso aí, não estava problema, não estava aí. Depois que ele voltou para a padaria, e depois que ele voltou para a padaria, que veio o corte indevido. Então, assim, isso contando agora para você é simples, mas você pôr no papel vai levando um tempo. Só que eu percebo, quando eu pego peças de advogados iniciantes, e que eu já cheguei a fazer, acredito eu, né, que eu também já fui iniciante, é isso. A pessoa começa a ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Não pode. Então, começa, meio e fim. É isso, coerência, porque senão começa a ficar muito bagunçado, entendeu? Fica muito bagunçado e fica muito difícil de entender. Então, era uma vez... Por causa disso. Nem que o BO seja no último parágrafo. Excelência no final, você fala excelência e aconteceu isso. Olha que tragédia. Entendeu? Depois de você contar a história inteira. Você não precisa contar assim a tragédia no começo, não. E não precisa ser grande também, né? É só se a história for grande, né? Agora, se o nome dele foi negativado, ele foi comprar na padaria um remédio para a mãe dele. Então você conta, fulano de tal, foi na padaria comprar remédio ficou difícil, né? Foi na padaria comprar pão e a hora que ele foi passar o cartão de crédito foi negativado. Então, mas você conta a história, né? Não bagunça, gente, pelo amor de Deus. Não é igual uma fofoca você já paciência. chega jogando a bomba, né? Tem que já ir preparando o terreno. Entendeu? Então é isso, você vai fazendo devagar, você vai contando aos poucos. Eu falei, quando você perguntou isso, eu falei assim, eu vou focar nisso, coerência, pelo amor de Deus. Façam bem feitinho. Tem peça que você fala assim, tipo, fulano de tal teve o nome negativado. Daí ele foi pra padaria, fulano de tal teve o nome negativado. Depois ele fez o nome... Tipo, a pessoa vai e volta. Você fala assim, mas caramba, mas que tanto vai e volta? Não precisa. Então, assim, não tem problema. Se a peça tiver 2 páginas de fato, tá bom. Se a história for essa, né? Tá bom, tudo bem. Uma vez eu também tive um policial militar que eu defendi ele. O cara... Tipo assim, o cara desrespeitou ele na hora da abordagem, depois o cara desrespeitou ele na delegacia, então levou bastante tempo, teve bastante fatos, deu 2 páginas de fatos, beleza. Mas também se der isso de fatos, beleza, não é pra você ficar contando uma história grande, não. O que eu tô dizendo é só para ter coerência, entendeu? Não que a história pequena seja ruim, nem que a história grande seja ruim. É a história no começo, meio e fim. Não. Espero que vocês lembrem disso, gente. Uma pergunta que fizeram aqui pra gente no chat é: existem meios de evitar ou se resguardar de calote de cliente? Ai, gente, olha, olhando pra carinha, sabe? Hoje em dia, assim, você olha pra carinha, se você sentir, não faz de graça, não, cobra uma taxa antes, né? Mas
Se acontecer, você tem o contrato de honorários, né? Então você executa, você faz o seu contrato de honorários, executa, tipo assim, e você normalmente as pessoas, os juízes estão dando penhora mesmo, penhora de bens, essas coisas, e a gente consegue receber. É difícil não conseguir receber, sabe? Eu vejo hoje até por nota promissória. Há um tempo atrás nós entramos com uma loja aí, cobrando notas promissórias pequenas, e os juízes estão mandando bloquear mesmo. Tipo, ou você vai lá, ou você faz um acordo, ou você vai ser punido, né? Você vai ter o seu dinheiro bloqueado, entendeu? Conta A próxima, bloqueada, essas coisas. a próxima pergunta que fizeram para a senhora. Caso o advogado erre alguma informação no cadastro da peça no sistema do ESAGE, é possível corrigir? Como? Então assim, ó, tem complemento, sim. Primeiro, sim. Porque hoje é tudo mais fácil por ser digital, né? Antigamente até seria um pouco mais difícil, né? Vamos supor que antes você escrevesse um erro, fizesse um erro muito grotesco, colocasse a vara diferente lá em cima. Você já estava na roça, porque o cartorário ia dividir aquilo pelo que estava escrito. Hoje em dia, não. Hoje, se você colocar o número do processo certo, se você errar alguma coisa, você ainda está resguardado, você ainda peticionou no processo. Mas você pode ir pelo complemento de cadastro, pelo ESAGE mesmo, você vai lá complementar cadastro, depois você complementa o que faltou e coloca, né? Aí vai aparecer uma certidão para o juiz, ó, fulano de tal completou o cadastro. Às vezes até o próprio juiz fala para você organizar. Ou você pode fazer um aditamento, uma petição inicial aditando. Se faltou uma informação ali que não dá para você fazer, você fala, excelência, errei. Gente, errar é normal, começo é normal errar, entendeu? É normal, é coisa assim. Então, para isso que existe a emenda inicial. Você vai lá e você emenda. Entendeu? Não tem. A primeira vez que eu tive que emendar inicial, eu tive dor de barriga. Hoje eu vejo assim, tipo, para emendar, vamos emendar, entendeu? Não tem erro, não. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Advogado velho, advogado novo. Assim, lógico que você não pode colocar em risco o direito do cliente. Isso aí é complicadíssimo. Mas, assim, uma petição inicial que faltou alguma coisa, você emenda inicial e vida que segue. Vida que segue. A próxima pergunta, e eu acho a mais interessante, principalmente no momento que nós estamos vivenciando, né? Muitos advogados estão saindo agora da faculdade, muitos estudantes estão saindo e se formando em advogados. Então, é uma dúvida bem corriqueira. Como conseguir os primeiros clientes? Então, assim, primeiro é não desistindo, né? É não desistindo, sendo perseverante e pondo cara a tapa, gente. É realmente. Daí, assim, se tá com dificuldade, se inscreve no Migalhas, que o Migalhas é para fazer correspondente, porque ali você já começa a ter um meio jurídico, ali você começa a já ter acesso a algumas informações. Outra coisa que eu posso dizer, assim, no sentido de fazer o network mesmo, sabe? Se a pessoa te pergunta, você responde. O Jus Brasil, começa a colocar texto no Jus Brasil. E assim, gente, o comercial, o comercial, é falar, você entendeu? Falar. Se alguém te pergunta, você responde. E tem uma pergunta aqui que é até um pouco assim, a assistência te ajuda nessa parte, né? Porque a assistência já começa a te mandar um cliente. Esse cliente não tem o que espernear, ele vai ter que ir em você. E aí você já vai pegando a experiência, né? Você já vai tendo uma certa experiência. Mas é fazer com amor, sabe, Maria Vitória? Que assim, dá certo. Não sei, assim, tipo, não tem uma fórmula mesmo. Você chegar e falar agora, assim, é uma fórmula. Lógico que hoje em dia, se você pensar em montar um escritório gigantesco e trabalhar como os advogados de antigamente, tipo assim, você vai passar fome. Porque hoje é tudo no marketing, hoje é um Instagram, você trabalhar com as redes sociais, é isso, né? Mas tem que ir desbravando, você tem que ir desbravando, assim, a rede social é um ótimo caminho, sabe? Eu fui muito de boca a boca, mas hoje o boca a boca é assim, é bom, lógico, eu vou amar qualquer um que chegar de boca a boca, né? É lógico isso, né? É bom o boca a boca, só que você vai ter que começar a usar a internet. Hoje é necessário usar a internet, o advogado que não tem isso vai ter uma dificuldade maior. A internet é a favor da pessoa. E assim, eu tento lembrar, eu falo muito, né? Então, eu tinha essa facilidade de conversar com as pessoas. Mas não desistir mesmo, põe a roupa de advogado, vai para o escritório e vai fazendo as oportunidades. Trabalha, se tiver que fazer um trabalho social, faz um trabalho social para poder ganhando destaques, né? E vida que segue. Ou também já tenta, assim, por um tempo, entrar no escritório de advocacia.
Eu sempre gostei de trabalhar para mim mesma, sempre trabalhei para mim mesma, né? Não, mentira, minto. Eu trabalhei uma época com escritório em Atibaia, mas depois que eu fui para Lorena, eu já fiquei eu mesma e fui me virando como podia A e senhora deu certo. fez faculdade aonde? Aqui em Atibaia, Ah, FAAT, fiz em FAAT entendi. aqui em Atibaia. Para algum também é um bom caminho a defensoria pública, né? Então, Para é isso que eu tô falando. início. Eu fiz a defensoria, na verdade, eu fiz a defensoria e faço a defensoria até hoje, né? Eu faço a defensoria até hoje. Ai, que legal. É. A próxima pergunta é: como fazer a precificação dos honorários? Deve-se seguir a tabela da OAB à risca? Então, não dá, né? Ainda mais para quem está começando. Não adianta, eu não vou mentir. Entendeu? É lógico que você não vai fazer de graça, mas só que quanto mais tempo você vai trabalhando, mais tempo você vai conseguindo aumentar o seu preço, né? Depende de onde você mora, depende do que das pessoas que você atende, do nível das pessoas, né? Se você for uma pessoa que fizer holding familiar, você vai conseguir cobrar. Gente, holding familiar é muita grana. É 50, 60 mil, entendeu? Então, assim, depende muito de onde você tá. Mas no começo, cobre aquilo para você não perder o cliente. Só que assim, tipo assim, só que não precisa ter medo também não, porque nenhum advogado vai trabalhar hoje por menos de 2.000, 2.500, entendeu? Então assim, não precisa também chegar e falar assim, ai, eu vou perder o cliente, deixa eu cobrar 500. Não, fica em paz, cobra mais, você também tem que aumentar seu ticket. Mas isso que a OAB não me escute, mas não dá assim para cobrar a tabela da OAB, ainda mais em cidade do interior, não tem como, né? Não tem como. A próxima pergunta, Para eu já mim, acho que atropelei não. um pouquinho. É recomendável que um jovem advogado participe do convênio de assistência jurídica à OAB Defensoria Pública? Se sim, até quando ele deve permanecer no convênio? Então, assim, é sim, né? Eu acho que isso aí é maravilhoso, que já começa a te dar o network, porque assim, se você atender bem esse cliente, o dia que ele precisar de alguma coisa que for pagar, ele vai lembrar de você. E se um dia ele estiver conversando com uma amiga que não conseguiu, ele vai falar de você. Então, a defensoria te traz todos esses benefícios, né? A defensoria te traz todos esses benefícios. E você ter o cliente, né? Porque no começo você fica assim, poxa, não tenho cliente, então, ali nesse caso, você já tem um cliente, a defensoria vai te mandar esse cliente. Sair, pelo que eu me recordo, assim, você pode sair a qualquer momento. Lógico que eu nunca saí, então eu não vou dizer para você como é que faz para sair, mas provavelmente você chega na OAB, você renuncia lá e de boa. Para você ingressar, que é a questão. Eles abrem uma vez no ano. Esse ano, eu acredito, por causa da pandemia, não abriu, então os que se inscreveram ano passado continuaram esse ano, né? Mas então, assim, tem uma data específica, vamos supor, de 1º de janeiro a 30 de fevereiro, não tem 30 de fevereiro, até 28 de fevereiro a inscrição. Perdeu, não pode fazer mais, né? Daí só no próximo ano. É Tem feita que uma ficar atento a prova, isso. alguma coisa assim? Não, não, é só a inscrição mesmo. Você vai lá, coloca seu número de OAB, coloca quais são as matérias que você quer, civil, penal, JEC, você vai colocar lá as matérias que você vai atender, e daí vai sair pelo sorteio, né? É Nossa, legal, que é legal. bom. Eu achava que era algum processo seletivo, algo do tipo. Isso Não, não, foi não, uma não, dúvida não. esclarecida agora. Ótimo. Não, fica tranquilo que não é não. É bom, né? É bom que a gente aprendemos. A próxima pergunta para a senhora é: a pergunta é que o diferencial do nosso talk show jurídico, a senhora tem algum hobby que a senhora gosta de fazer? Ai, hobby, eu vi essa pergunta, mas eu passei. Instagram é meu hobby. Instagram é meu hobby. Né? Eu Inclusive, adoro sigam estar. ela no perfil pessoal, gente. Ela posta Ah, muitas então. coisas boas. Então, assim, o que que acontece, né? Eu sempre fui um tipo de pessoa, assim, que tudo que eu aprendo eu não gosto de guardar, não. Eu gosto, assim, do tipo, se eu aprendi alguma coisa muito boa, seja na minha vida, tanto profissional como na minha vida pessoal, eu falo assim, tipo, será que todo mundo sabe? Porque se todo mundo sabe, eu tenho que contar, né? E se alguém, ou tipo assim, se um não sabe, eu contei para esse um, tá ótimo, tá excelente. Então, meu hobby hoje é o Instagram. É assim, é uma coisa que, para mim, nunca é trabalhoso, mas é o que eu falo, gente. Tem gente que às vezes fica, mas não dá trabalho o Instagram? Não dá. Gente, dá, mas pescar é o hobby de muita gente. Gente, vai falar que não dá trabalho pescar? Pelo amor de Deus, ficar lá parado, sei lá onde, na beira de não sei da onde, ou dentro de um barco pescando, dá trabalho também, entendeu? Então, é isso, hobby
Instagram. Ai, que legal. Uhum. Agora, em caráter de encerramento do nosso talk show, nesses tempos de pandemia, alta no desemprego e a queda na economia, que palavras a senhora poderia dar para os jovens advogados que estão ingressando no mercado, para aqueles que estão ingressando no curso de Direito e para aqueles que estão pensando em desistir da profissão? Então, eu vou falar uma coisa agora que vai impactar, eu espero que as pessoas entendam, né? Na verdade, esse tipo de questão de queda na economia, você vai sempre achar alguém usando isso de desculpa para não crescer, você entendeu? Só que o que acontece? Tem muita gente crescendo na época da pandemia, sabe? Tem muita gente, Maria Vitória. Se você não, Camila, não é possível, você está falando assim, não tem. Então, assim, você tem duas decisões, né? Ou você se põe no lugar de vítima e fala assim, ai, a pandemia, ai, porque é difícil, ai, porque, nossa, tá cheio de advogado, ai, porque, sabe, assim, então, não se fazer de vítima, eu acho que seria esse mesmo o grande, vai ser difícil? Vai ter cliente que vai contratar você e depois vai contratar com outro? Vai acontecer de você entrar e achar que tá redondinho, você vê que você errou e você vai ter que arrumar? Vai. Mas, assim, a questão é que, tipo assim, a pandemia não vai te atrapalhar se você estiver comprometido com a solução. Tipo assim, não tô dizendo que vai ser fácil, não, gente. Tô dizendo que, assim, eu tô comprometida com a solução. Eu vou fazer esse negócio andar aqui, entendeu? Então, se você estiver comprometido com a solução, não tem pandemia, não tem. O cara da... O cara da... Desculpa, eu esqueci daquele do papagaio, de uma marca de camiseta lá. Eu esqueci. Reserva, sei lá que marca que é. O cara falou o seguinte, chegou na época da pandemia, ele falou assim, então tá bom, estamos na pandemia, tá tudo fechado, né? Vamos, tá bom. O que ele fez? Ele colocou um para atender na loja, no shopping, e ele pôs todo o resto lá no fundo, no estoque, para poder vender pelo WhatsApp. E o povo arrebentou de vender. Ele ficou muito mais rico na pandemia, entendeu? Então, assim, acordar cedo, né, chacoalhar, né, a camisa, sei lá o que, como é que fala o ditado, e correr atrás. Não dá para ficar pensando nisso, não dá. Essa conversa de que tá cheio de advogado, gente, tem advogado entrando, tem advogado morrendo, é a verdade. Ai, Que advogado fica, é verdade, mas não é verdade? Tem advogado, não, mas é verdade, tem advogado morrendo, tem advogada casando, tem advogado se formando em concurso público, tem advogado que descobriu que não era o que ele queria, então assim, não dá para se basear nisso. Dá para acordar cedo, focar, se profissionalizar e tratar o cliente como a cereja do bolo. Se você quiser ser popstar do direito, deve ficar mais difícil, né? Não dá, né? Camila, muito obrigada pela participação. Não, eu que Espero que agradeço. essa seja a primeira de muitos encontros durante esse meu período, né, de estudante. A senhora é uma grande inspiração, por isso que eu até comentei lá no grupo do Talk Show para te convidar. Então, muito obrigada. Tenho certeza Obrigada. que foi gratificante na vida de todos que assistiram a nossa entrevista. Ela ficará salva Obrigada. também no YouTube. Então, Tá só tenho a agradecer certo. a senhora mesmo, viu? E a todos vocês que assistiram também a nossa Não, entrevista. eu também tenho muito, só tenho a agradecer. Eu realmente falei para você que eu queria falar sobre isso, porque é um tema que eu amo, né? Vou voltar então a assistir petição com coerência, né? Petição com coerência e não desistir e entender, gente. Entende uma coisa? Eu estou fazendo uma mentoria e ele fala o seguinte na mentoria, ele fala assim que a gente tem que entender uma coisa que o direito, olha, esse aí é a cereja da cereja do bolo mesmo. Ouvir e se guarda. O que acontece? O comercial do escritório de advocacia, ele é mais importante que o jurídico de um escritório de advocacia. Então, se você fica muito preocupado com a parte jurídica, você, lógico, tem que entender de jurídico, não dá para você vender, né, uma coisa que você não sabe, lógico que você tem que entender do jurídico. Mas lembre sempre, tem que alguém estar no comercial para poder trazer o cliente. Então, você tem que ter aquela pessoa ali, tipo assim, aquela pessoa que ela fica mais assim, tipo assim, o rei, sabe assim? Não mexe com ele não, deixa ele ali, ele tá tipo, produzindo, sabe assim? É mais ou menos isso. Então, essa questão, é lógico que você tem que orar muito, pedir a Deus com muita sabedoria, mas assim, uma coisa que eu recomendo também, você não precisa começar o direito sozinho. Entendeu? Você vai abrir um escritório de advocacia, ore, né? Lógico, peça a Deus para que Deus te conduza e já traga uma companheira, entendeu? Então você já divide, tipo assim, você fica mais focado em, tipo assim, poupa ele, deixa ele pensar como que eu vou conseguir mais cliente, como que eu posso chegar a mais pessoas, como que eu posso fazer isso, e o outro fica mais atrás, assim, você já escolhe, né, quem tem mais esse perfil de
falar mais que nem eu, e tem o outro que é sempre mais introspectivo. Então fica um correndo atrás de pensar, de como conseguir mais cliente, como mais fazer oportunidade, e o outro já fica mais na parte ali do fazer as coisas acontecer, porque precisa também, né? Então é isso. Com isso damos base que logo, logo, então, você estará precisando de estagiários. Ah, isso. Eu espero muito, muito, muito. Eu falo isso pro Vitório o tempo todo. A gente realmente vai ser rápido. Tomara, Camila. Que eu fico Vai falando ser pra todo mundo, rápido. gente, eu vou trabalhar com a Camila, eu vou trabalhar com a Ah, é Porque pra quem tá mesmo? vendo a entrevista, além de eu a conhecer, nós somos, assim, amigas de igreja e tudo mais. Então, por isso que é uma honra, né, ter aceitado o Às convite e tudo isso Não, por sim, depois a trás. gente até conversa no pessoal, mas no particular depois, mas às vezes o que eu pensava um pouco era para você morar no Potinho. Isso que às vezes me impediu de chegar, Aí, a conversar. gente, vocês estão vendo que eu tô ganhando um serviço aqui no meio da live. O direito é bom por causa disso. É assim mesmo que você faz o network. É isso assim, é Ó, desse isso foi para jeito. dar um exemplo para vocês que estão vendo a live É isso, de tudo que aprendam. foi falado. Mas muito obrigada, Camila. Encerramos por aqui. Agradeço a Ah, eu todos também vocês que agradeço. assistiram. E é isso, Obrigada, até a Jane. próxima, Fica gente. com Fique com Deus. Deus. Tchau. Tchau.